Vencedores nunca perdem, eles ganham ou aprendem. E assim eu recebo vocês para a live de hoje. O vencedor é o tema. Então, muito obrigado de coração pela sua presença. Clica no aviãozinho, vamos transbordar e encaminhar essa mensagem para mais pessoas. Eu quero contar uma breve história para você, porque quando eu vi essa história pela primeira vez, ela mexeu comigo, ela me fez refletir sobre a vida. E o nome dessa história, quem compartilhou essa live com mais pessoas, diga eu aqui nos comentários. Quem compartilhou essa live com mais pessoas? Diz aí, eu, nos comentários. Fala eu aí. Escreve, eu compartilhei. Vai lá. Então, olha só. Tinha uma ilha. E o nome dessa ilha era a Ilha dos Sentimentos. Essa ilha, Ilha dos Sentimentos, ela era povoada. Só que o público que estava povoando esse lugar, muito obrigado por todos vocês compartilharem, muito obrigado de coração. Essa Ilha dos Sentimentos, nós tínhamos lá algumas emoções. Edilson, seja muito bem-vindo. E aí lá nós tínhamos medo, raiva, alegria, tristeza e o amor. Olha só, a Ilha dos Sentimentos, lá estavam residindo medo, raiva, alegria, tristeza e amor. Esses são as principais emoções, sentimentos que nós podemos presenciar. Já expliquei a diferença de emoção e sentimento para vocês em outra live. Aqui eu vou usar uma nomenclatura didática, combinado? Estavam lá nessa ilha e aí de repente essa ilha começou a ser inundada. E quando essa ilha começou a ser inundada, o medo, raiva, alegria, tristeza e amor começaram a ficar em apuros. Eles começaram a ficar em apuros. E aí eles estavam um pouco tensos, eles não sabiam o que fazia, eles não sabiam para onde correr. E essa ilha começou a ser inundada cada vez mais. E eles um pouco sem entender o que estava acontecendo, de repente, quando essa ilha começou a ser inundada, aí, aquele momento, eles olhavam para o outro e todos começaram a se afogar e entrar na água. De repente, surgiram alguns barcos. E aí esses barcos surgiram lá e cada um começou a entrar em um barco. E aí o medo, a raiva, a alegria e a tristeza conseguiram um barco. E o amor, naquele momento, ele não tinha barco. Por quê? Porque tinham apenas 4 barcos. E aí, prontamente, medo, raiva, alegria e tristeza, cada um pegou seu barco e o amor ficou lá, quase afogando naquela ilha. De repente, quando o amor olha, está passando na sua frente no barco o medo. E o amor pede, medo, me ajuda por favor. E naquele momento o medo ficou com tanto medo que ele fugiu, que ele nem pensou em ajudar. O medo bloqueou, o medo impediu ele de salvar o amor. E aí então ele se foi. O medo, com tanto medo, fugiu. Aí de repente ia passando um outro barco e aí o amor lá naquela aflição disse, por favor, me ajuda. E aí era o barco onde estava dentro a raiva. E a raiva, ela estava com tanta raiva da situação, do que estava acontecendo naquela ilha dos sentimentos sendo inundada. A raiva estava com tanta raiva que ela nem ligou para o amor. E ela foi embora com aquela raiva. E aí o amor continuava lá quase se afogando nessa ilha. E aí, de repente o amor olha, está passando outro barco. E esse outro barco que está passando é o barco. Então era o medo, a raiva, a alegria. E aí estava indo o barco da alegria. E aí o amor foi lá e disse assim, por favor, ei, alegria, me ajuda, eu estou me afogando, me ajuda. E aí então, naquele momento o amor pediu ajuda para a alegria. E a alegria, ela estava num efeito dopaminérgico muito grande. Ou seja, a alegria, ela estava tão alegre com aquela situação, com aquele momento, que ela nem se preocupou
com os outros, ela nem se preocupou com os demais. E ela ignorou o amor de tão alegre que ela estava, ela esqueceu quem esteve o tempo todo ao lado. A alegria esqueceu quem estava ali o tempo todo ao seu lado, que era o amor. E de tanta alegria que estava conseguindo se salvar, tô conseguindo me salvar! A alegria se foi. E aí o medo já tinha ido, e a raiva já tinha ido, e a alegria já tinha ido. E aí ainda tinha o barco da tristeza. E quando o amor olha, ia passando o barco da tristeza. Ia passando o barco da melancolia, da tristeza. E naquele momento, o amor gritou para a tristeza: por favor, tristeza, me ajuda, eu tô me afogando. E naquele momento a tristeza, ela estava tão triste, mas tão triste, que ela não tinha nem força para ajudar, para remar com o barco. E a tristeza foi remando, 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 se foi e deixou o amor se afogando. E quando o amor praticamente já estava morrendo, vem um barco. E quando esse barco vem, ele para ao lado e salva o amor. E leva o amor para uma ilha segura. E aquela ilha acabou sendo inundada. E quando aquele barco chegou naquela ilha segura e o amor foi salvo, o amor olhou para aquele barco e perguntou para quem estava dentro. O medo, a raiva, a alegria, a tristeza, eles não se importaram comigo e me abandonaram. E quem foi você que me salvou? Quem de fato foi você que me salvou? E aí naquele momento ele disse: eu sou o barco do tempo. Eu sou o tempo. Porque amor, só o tempo salva. Só o tempo realmente consegue botar as coisas no lugar. Leve o tempo que for. Curta sua nova vida, amor. E assim o barco do tempo se foi. E essa é a história da Ilha dos Sentimentos. O amor foi salvo pelo tempo. Algumas pessoas chamam o tempo de Deus, outras chamam o tempo de Jesus, outros chamam o tempo de energia. Cada um dá um nome para esse tempo. Cada um dá um nome para esse tempo. E um vencedor sabe o tempo de plantar e o tempo de colher. Todo vencedor sabe o tempo de plantar e o tempo de colher. E isso muitas vezes a gente tem que entender, o tempo. Tem coisas que só o tempo salva. Tem coisas que o medo não salva, a raiva não salva, a alegria não salva, a tristeza não salva. Só o tempo salva o amor. Então, muitas vezes na vida, o medo pode nos deixar na mão. A gente deixar de realizar coisas incríveis por medo, deixar de viver os nossos sonhos por medo. Algumas vezes, por raiva, a gente pode perder pessoas importantes na nossa vida. Existe a raiva positiva. Quando você aprende a canalizar uma raiva em algo positivo, existe. Agora, algumas vezes as pessoas confundem isso e não é um assunto para essa live. Existe sim a questão do lado positivo e do lado negativo, que está relacionada à canalização e mecanismos cerebrais envolvidos, mas não é um assunto para essa live. Então, o medo muitas vezes nos bloqueia. Muitas vezes a raiva faz a gente perder pessoas. Muitas vezes a alegria faz a gente não perceber quem está ali. São pessoas que vivem só o momento. Elas não vivem uma vida existencial, elas vivem uma vida de momento. Ela não vive uma vida que de fato ela está aproveitando da vida, ela só vive de momento. Assim como a tristeza muitas vezes pode fazer com que a gente desenvolva uma anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Mas o tempo, ele muitas vezes nos traz a realidade. E isso poucas pessoas param para olhar. E elas acabam apenas se desesperando com a situação e não entendendo que o desespero que acontece ao longo daquela situação é o que vai melhorar ou piorar uma determinada situação. Então, essa história, a Ilha dos Sentimentos, eu acho que eu já devo ter contado ela no mínimo nos 10 eventos e mais umas 10 lives. E hoje, como todas as outras vezes que eu já contei essa história, eu me emocionei. Porque ela é uma história que nos faz refletir sobre as nossas emoções e o quanto a nossa vida pode ser conduzida para um lado ou para o outro de acordo com essas
emoções, de acordo com os sentimentos que a gente sente, de acordo com aquilo que a gente está vivendo, de acordo com o momento. E o tempo sempre pode colocar as coisas no lugar. Só que para que o tempo coloque as coisas no lugar, nós, no tempo presente, precisamos fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Se eu não estou aplicando o que eu aprendo, o tempo vai passar igual. E como eu vou estar daqui 1, 2 ou 5 anos? Pense isso. Pense isso. Você já viu aquela passagem que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece? Já viram uma passagem que dá assim? Alguns lugares, às vezes, ela está escrita de uma forma ou escrita de outra forma, muda uma palavra ou outra, mas a essência dessa passagem, que é relacionada a princípio bíblico, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês já viram essa passagem? Quem já viu, escreve aí nos comentários. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é muito, muito conhecido, essa passagem. E eu vou falar de ciência para vocês aqui. Mas eu sigo princípios, não tem por que eu não falar princípios. Só que agora eu quero desmistificar algumas coisas. Deixa eu desmistificar algumas coisas. Até isso eu falo estruturadamente em um projeto que eu fiz, que foram 12 episódios. São 10 horas de aula, 12 episódios que estão salvos no meu canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, depois da live, hoje à tarde, vai lá, que é a conexão entre ciência e Bíblia. Eu expliquei cientificamente a conexão entre ciência e Bíblia. São 12 episódios e um desses episódios eu falo 45 minutos sobre esse tema. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que a grande pergunta para você é: quem te fortalece? Por quê? Porque o Criador já te deu a terra, Ele já te deu a vida, Ele te deu o respiro, Ele te deu todas as oportunidades. Agora, tem gente que fica só pensando tudo posso naquele que me fortalece. Só que a pessoa não faz nada por si, ela não bate no seu peito e diz: eu vou resolver o que tem que ser resolvido. Por quê? Porque o Criador age nas coisas impossíveis. O improvável é com você. Lembra que eu já falei em uma live? Restaurar relacionamento não é coisa do Criador. Ele já te deu a sabedoria, a vida e os princípios que estão escritos para que você aplique. Ele já te deu o conhecimento, a sabedoria, a vida e os princípios. Ele disse: tá aqui, usa isso. Por quê? Restaurar relacionamento é coisas improváveis. Não impossível, é improvável. O impossível você deixa para o Criador e Ele age no impossível, pode ter certeza. Agora, o improvável é com você. Tá com problema financeiro? Isso é improvável, isso é com você. Ele já te deu sabedoria para ir atrás dos teus objetivos e sonhos. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Eu devo ter fé, eu devo orar, eu devo acreditar. Eu oro, tenho fé e acredito. Nesse quesito eu não te digo no que fazer e nem no que acreditar. Isso é particular de cada um. Eu estou te dizendo a minha opinião em relação a isso. Eu oro, eu tenho fé e eu acredito. E eu sigo princípios, mas eu ensino ciência. Então todos os meus conteúdos aqui são sobre ciência. Eu não ensino sobre outras coisas, mas eu vivo isso na minha vida todos os dias. Eu vivo isso todos os dias. E por viver isso todos os dias, eu sei que o impossível não é comigo. As coisas impossíveis não é comigo. Agora, as coisas improváveis é comigo. O problema é que as pessoas elas não aprenderam ainda a essência disso. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo vencedor sabe. Ele pode ter a presença de Jesus, ele pode ter a presença de Deus, ele pode ter a presença daquele que você dá o nome. Porém, se ele não colocar em prática, as coisas não mudam sozinhas. Ou seja, esse copo ele está aqui com água. Esse copo com água está aqui. O Criador ele deu a oportunidade, a sabedoria para que as pessoas filtrassem a água. Ele deu a construção do universo, ele fez tudo isso e a água está aqui. E ele te deu sabedoria o suficiente para você fazer uma coisa improvável. Por quê? Porque eu tomar um gole desse copo com água não é impossível. Tomar um gole desse copo com água é improvável ou provável. Agora, ele já deu a água, a sabedoria para construir o copo, a sabedoria para construir a tecnologia, a sabedoria para eu poder transmitir esse conteúdo para você. Ele deu tudo isso. Agora tem gente que passa orando porque está com sede. E ele ora porque está com sede. Gente, você precisa tomar a água. A ação de ir resgatar um relacionamento que está dilacerado
pelo medo, raiva, tristeza, e que você precisa resgatar o amor, gente, é com você. Você orar e não dar carinho, atenção, ser comprometido com o relacionamento, as coisas não vão mudar no relacionamento. Sinto muito em dizer, as coisas não vão mudar no relacionamento. Você tem que seguir os princípios, mas você precisa agir, você tem que tomar iniciativa. Não adianta, se você está com um problema financeiro, você ficar orando e não buscar se desenvolver mentalmente para sair dessa situação, infelizmente as coisas não vão mudar. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que oram todos os dias, que frequentam determinados lugares semanalmente, que acreditam muito na palavra e que estão vivendo uma vida horrível. Por que tem pessoas que acreditam tanto e que fazem isso e que não vivem a vida plena? Gente, porque não aplica. A palavra oração, eu já falei 2 vezes sobre ela. Lá no princípio dos 12 princípios aqui, a palavra oração, é orar e agir. Não é ora depois, é oração. Até na própria palavra oração está escrito ação. Você precisa ter a fé, e quando eu falo de fé, eu estou falando de ciência. Por quê? Porque na Universidade de Johns Hopkins, eles já explicaram estruturadamente que a fé potencializa a nossa vida. As pessoas que dizem ter fé e vivem momentos de fé são pessoas que têm um fortalecimento no sistema imunológico e têm melhores resultados. Isso já foi mapeado e estudado. Isso aqui não é opinião, é ciência. Então, você precisa, de fato, aplicar o que você está aprendendo ao longo dessa semana. Se você quer se tornar um vencedor, você tem que aplicar. Tudo posso naquele que me fortalece. O Criador já te fortaleceu, te dando a vida, te dando saúde. Quem perde a saúde é quem? É o homem. O homem no sentido pessoa, no sentido sapiens, como tem o livro do Yuval. Então, quem perde a saúde é a pessoa. O Criador deu a saúde. Ele deu as oportunidades. Se você não aproveita as oportunidades, ele deu o relacionamento. Se você não aproveita o relacionamento, quando você, por exemplo, perde muitas coisas na sua vida, são oportunidades que você deixa passar. Só que você tem a oportunidade de, a partir de hoje, tomar iniciativa, ter iniciativas diferentes em relação a isso. Entender que você pode orar e a água vai estar aqui. Agora, se você não pegar e tomar água, as coisas não mudam. Se você não tomar água, as coisas não mudam. Então, eu preciso que você se lembre, um vencedor, a palavra vencedor é vencedor. Um vencedor é alguém que age. De nada adianta você vir aqui acompanhar todas essas aulas se você não começar a aplicar. E eu falei a metáfora da ilha dos sentimentos antes para trazer a analogia do tempo. Do tempo. Por quê? Porque cada um vai aplicar no seu tempo. Cada um no seu tempo. Porém, você de fato precisa aplicar. De fato, você precisa colocar em prática. Porque o que muda o resultado é a instrução cumprida. Então, a pergunta é, hoje, se tudo posso naquele que me fortalece, eu sou a única pessoa que posso me fortalecer, certo? Ninguém muda ninguém. Nós podemos ajudar as pessoas mostrando um caminho, mas quem muda é ela mesma querendo mudar. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou a pessoa que me fortaleço. Aí eu te pergunto, se você não se fortalece, quem que vai te fortalecer? Lembra, não espere que o teu líder te motive, que o mercado de trabalho te motive, que o teu cônjuge te motive, que eu te motive. Perdão da palavra, mas se você motivar um idiota, vai ter um idiota motivado. A pior coisa do que uma pessoa no caminho errado é uma pessoa motivada no caminho errado. Ela vai errar melhor. E o objetivo aqui não é você errar melhor, o objetivo aqui é você acertar. Por isso que eu espero muito que você tenha acompanhado todo o projeto Ciência da Realização. Todas as lives, ter impresso os materiais, todos os materiais que foi disponibilizado em PDF impresso, lá tem muito conteúdo profundo, você tenha feito suas anotações, você esteja aplicando o que você aprendeu, desde a live 1 até a live 5, que foi na sexta-feira, hoje é a sexta live, amanhã 20 horas é uma live muito especial de encerramento, domingo 20 horas. As 3 aulas Master são uma densidade, elas são mais profundas do que as lives, as aulas Master.
que aconteceram segunda, quarta e sexta, relembrando vocês. Caso você não se inscreveu, a sua última chance é agora de clicar no link da biografia, se inscrever para você receber a página. Você vai ter uma página com todas as aulas estruturadas, uma abaixo da outra, sem fazer esforço, só para dar play e de fato acompanhar todo esse material profundo. Felipe, hoje você está sendo usado por Deus para me dar respostas de orações. Eu acredito que eu sou usado por Ele todos os dias, mas como eu ensino ciência, eu não utilizo muito essa linguagem porque eu não gosto de confundir as coisas. Eu vou me manter trazendo a linha, mas eu tenho certeza disso. Isso é uma convicção muito forte na minha vida. E eu tô aqui para, de fato, desbloquear a vida de muitas pessoas. Eu lembro que teve um dia, foi em uma das lives, eu não lembro mais, eu fiz mais de 200 lives desde março do ano passado, quando estourou talvez você está vendo essa live em outro momento, não sei quanto, mas no período de 12 meses eu fiz aproximadamente 200 lives. Eu fiz uma maratona de 100 dias ininterruptos, fazendo live todos os dias, mais as lives que foram para eventos, que eu palestrei em vários eventos, para várias empresas, que aí foram ao vivo, mas não aberto, né? Foram num link fechado para essas empresas. E em uma delas, teve uma pessoa que disse o seguinte: eu venho orando há muito tempo eu venho fazendo orações pedindo respostas para as coisas que acontecem na minha vida. Eu venho pedindo respostas e eu não consigo encontrar essas respostas, sabe? Não consigo chegar nessas respostas. E uma outra pessoa que estava nessa mesma transmissão, nessa mesma aula, até o Léo mandou o foguete ali na live. O Léo foi a pessoa que comercializou essa palestra nesse dia. Eu não costumo citar nomes de empresas abertamente assim, e nem de pessoas nos casos, mas foi uma palestra que você vendeu para aquela cooperativa, Léo. E naquela palestra para aquela cooperativa teve uma pessoa que era uma live voltada muito profissional e a pessoa falou algo do gênero. Falou algo do gênero. Foi muito legal, uma empresa sensacional, uma empresa incrível, e teve uma pessoa que disse isso. Faz muito tempo que eu venho orando, pedindo respostas para muitas coisas que estão acontecendo na minha vida e eu não estou encontrando. Aí uma outra pessoa, porque era aquele formato feito pelo Zoom, que as pessoas podem compartilhar, falar, elas aparecem na tela, e a outra pessoa disse o seguinte para aquela: eu posso compartilhar aqui rápido? E aí eu permiti, óbvio, claro que pode. E ela disse assim: eu quero responder a pergunta do fulano. Fulano, você disse que ora há muito tempo pedindo resposta e você não encontrou. Será que... A pessoa usou a palavra Deus. Ela disse assim: será que Deus não trouxe as respostas que você precisava através do Felipe? Será que essas respostas não veio através dele? Será que essas não são, de tanto você orar, você veio de alguma maneira parar aqui nessa live? E eu não vou falar de nenhum tipo de religião, eu não vou falar dessas questões, dessas leis assim. Eu posso falar de espiritualidade, porque espiritualidade não está relacionada a nenhuma experiência religiosa, porque eu não declaro bandeira nenhuma aqui, de forma alguma. Agora nós precisamos compreender que muitas vezes as respostas que você não encontra, talvez eu estou te trazendo essas respostas, só que tem gente que se inscreveu e não acompanhou, perdeu lives, perdeu aulas, e talvez as respostas que você tanto gostaria, seja por questão de lei da atração, até leis espirituais, eu não sei o que você acredita, e as respostas estão no meio dessa jornada, aquela questão que é escrita por linhas tortas. Será que as respostas não estão no meio dessa jornada? E mais uma vez, como você fez em tantas outras áreas da sua vida, ele te deu a resposta e a oportunidade e você não olhou, não assistiu, não acompanhou, não buscou, negligenciou. Mais uma vez você fez isso, será que não? Quem sou eu para julgar esse tipo de coisa, um mero mortal? Quem sou eu, um ser humano assim como você? Eu não tenho nada de melhor do que você. Talvez eu tenha algumas atitudes diferentes. Talvez o que eu aprendo eu faço. Eu não tenho aquela conversa. Se eu sei que o conhecimento vai estar em um determinado lugar, quantas vezes eu saí do Brasil e fui lá para os Estados Unidos ficar uma semana fazendo treinamentos? Na próxima semana eu estarei no programa do Tony Robbins ao vivo, Business Mastery. Eu farei um deslocamento daqui para outro estado para participar desse programa junto com um grupo de pessoas, estarei lá com eles.
Gente, quem quer encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Ou você quer muito uma coisa que você encontra uma forma de fazer aquilo, e aí talvez você no conforto da tua casa fica aí rolando tela, fazendo nada que agregue na sua vida, o que poderia ser se dedicado às 10 horas, que esse projeto eles são 10 horas gratuitos que eu programei. Talvez dê uns minutinhos a mais aí, mas aproximadamente 10 horas. E aí o que você fez? Veio aqui assistir uma live pela metade e saiu. Eu tô muito cansado. Aí eu não me conectei, cara, essa informação. Eu, na minha vida, é assim, ó. Se eu sei que ali tem uma informação que pode impactar minha vida, não importa se eu gosto ou não gosto de uma pessoa. Você gostar ou não gostar de alguém, não impede você de aprender com ela. E algumas vezes, por um pequeno motivo ou outro, as pessoas, deixa pra depois. Há muitas pessoas, vai ficar gravado, eu posso assistir depois lá na página. E aí, por deixar pra depois, a mesma coisa que ele fez aqui, deixando pra depois, ele deixou pra depois lá, e depois vai sair do ar e vai perder. Entende? Hoje está no 6º dia. São 7 dias, 6º dia. Porém, todas as lives e todas as aulas master, elas estão sendo salvas na nossa página. E por que eu repito 3 vezes isso nas lives? Porque tem gente que acaba chegando naquele dia e não tem nada de errado nisso. A pessoa, alguém enviou para ela, acabou chegando naquele dia e ela não sabe o que está acontecendo. Tem gente que, por exemplo, entrou hoje na live e não sabe a grandiosidade desse projeto gratuito que foi preparado. Eles não sabem. Por isso que eu costumo falar 3 vezes para nivelar todo mundo. É buscar fazer que todos fiquem na mesma página. E para que todos fiquem na mesma página, essas aulas elas estão todas estruturadas em uma página para você não ficar correndo para um lado para o outro procurando coisa. Porém, você precisa clicar no link, se inscrever e participar dos nossos grupos também do WhatsApp ou do Telegram, que você ali vai poder ter mais acesso em tempo real. Infelizmente, tem pessoas que elas acabam entrando nos grupos e elas são tão medíocres que elas não aguentam um assunto com profundidade e elas saem. Isso é muito comum. E aí, quando elas saem, elas abrem espaço para novas pessoas entrar. Tem gente que perde a oportunidade. Aí que vem uma frase. Eu adoro essa frase. As oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perder. Entende isso? Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade? Você já parou para pensar, só entre nós aqui, quem está acompanhando essa jornada com profundidade, quem acompanha com profundidade sabe da grandiosidade. Quem viu uma live ou outra e criou algum tipo de projeção sobre mim ou meu conteúdo aqui, algumas vezes de forma equivocada, tá perdidão aí. Tá perdidão. Agora, quem está acompanhando desde o início, pensa uma coisa comigo. Você tem discernimento que se isso que eu estou falando aqui, vamos dizer assim, o projeto Ciência da Realização, ele fosse pré-requisito nas escolas e ele fosse pré-requisito nas universidades e pré-requisito para uma empresa para você ingressar nessa empresa. Você já parou para pensar se uma empresa fizesse assim, pré-requisito para trabalhar na nossa empresa é acompanhar o projeto Ciência da Realização. Depois que você acompanhar, e aí dentro de uma plataforma a gente tem como medir quem assiste. A única coisa que não tem como medir é se o cara bota rodar e vai para outro lugar, aí não. Mas tem como acompanhar se ele assistiu, se ele pulou, se ele pausou, dá para acompanhar tudo. Hoje os algoritmos permitem isso, certo? O link para se inscrever está na biografia. E tem vários grupos do WhatsApp e grupos do Telegram também. Grupo do Telegram você encontra nos destaques aqui no Insta. Grupos do WhatsApp você encontra se inscrevendo no link da jornada. A minha sugestão é que você se inscreva no link da jornada, porque ali você vai receber de forma mais esmiuçada o que está acontecendo. Agora, quem está acompanhando a jornada desde o início, para quem perdeu alguns episódios, você não está completando o quebra-cabeça, infelizmente. A boa notícia é que ainda é tempo, hein? Você pode maratonar esse final de semana e atualizar as aulas. Mas, Felipe, se não der tempo de atualizar tudo, quais você indica que são as indispensáveis? As 3 aulas master. Que foi segunda, quarta e sexta, 20 horas, está na página. As 3 estão lá. As 3 aulas master. Ontem teve uma de 1h45 aproximadamente, que foi incrível. Eu mesmo me emocionei em vários momentos ontem. A Indra disse, comecei ontem, estou amando. Que legal. Busca maratonar, fazer o máximo possível, que eu estou negociando com o meu time aqui, para a gente deixar 1 ou 2 dias a mais para quem acabou chegando meio que no meio aí não acompanhou todas essa maratona.
Agora imagina comigo assim, vamos lá, seguir essa linha, porque eu quero que você entenda que um vencedor não é os vencedores, eles não nascem prontos, eles são forjados. O diamante, ele foi um carvão que saiu-se muitíssimo bem ao ser colocado sob pressão. Esse é o diamante. E você, quando colocado sob pressão, você se torna um diamante ou pega fogo? Pega fogo e briga, discute, desiste, perde a oportunidade. Quem é você? Você se torna um diamante ou pega fogo enquanto carvão? Se você quer as pérolas, você tem que ir lá no fundo do mar. Em águas rasas não tem. Por isso que eu busco aprofundar. Então a galera que está chegando pela primeira vez aqui, lembra depois de clicar no link da biografia e se inscrever, porque aí você vai ter acesso a essa página com todas as aulas estruturadas. E eu quero desejar que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, quem está chegando agora, ainda é tempo de você assistir, principalmente as 3 aulas Master, e amanhã, 20 horas, uma live, eu estarei ao vivo aqui no Insta, trazendo para você uma oportunidade de ingressar em uma das nossas turmas dos programas que acontecem depois do término desse projeto. Então imagina isso, que esse conteúdo, esse projeto Ciência da Realização, ele fosse regra nas escolas, onde esse conteúdo fosse colocado lá por exemplo, no ensino médio, quando as crianças chegassem lá no ensino médio. Ele é um conteúdo, obviamente, que para a criança ela vai ficar muito perdida, mas no ensino médio, quando o aluno chegou no ensino médio, quando ele chegou lá, a primeira coisa que eles têm é assistir o projeto, é aula, é regra. Imagina um mundo assim, certo? Porque é tudo conteúdo do bem que muda a visão das pessoas. E aí chegou no ensino médio, pré-requisito. Mas não pré-requisito dele ter assistir em casa, porque senão a maioria vai negligenciar. Pré-requisito em aula. Gente, vamos lá. Então, muito bem-vindos. A gente hoje vai começar o nosso ensino médio e a primeira matéria é um conteúdo de 10 horas que nós vamos assistir dentro de 10 episódios. 10 momentos, serão 10... posso chamar de episódio, posso chamar de capítulo, como quiser chamar, 10 períodos. 10 períodos pode ser? Ok. Então hoje é o primeiro período e aí todos os alunos aqui e aí aparece em vídeo e eles, alunos em vídeo, tem que acompanhar em vídeo, fazendo suas anotações e vai ter prova em relação a isso e tudo mais como tem, para não mudar o método hoje, que pouco funciona, mas existe, certo? Aí vai lá o método. Aí a mesma coisa as empresas. Para você participar desse programa, você tem que participar da nossa empresa, ser funcionário, parceiro, líder, gestor, seja o que for. Pré-requisito para entrar aqui, projeto Ciência da Realização. Então você entende que o mundo seria muito diferente se o mundo tivesse acesso a isso aqui. E infelizmente as pessoas não dão valor a isso. O Gabriel disse ali, acho que a neurociência tinha que ser fundamental no ensino médio. Minha vida só mudou depois que descobri isso. Perfeito, eu concordo plenamente. O que talvez precisasse mudar um pouco seria a epistemologia do ensino, porque hoje a maior parte dos professores de neurociência, eles não usam essa linguagem simples e fácil que eu uso com vocês aqui. Eu uso uma linguagem muito simples, muito didática com vocês aqui. Eu chamo de método PAR, prático, aplicável e relevante. A maior parte ele não consegue unir a comunicação com a neurociência e eles são extremamente técnicos. E aí uma aula de neurociência, se eu fosse falar uma linguagem técnica aqui, eu ia matar vocês no cansaço. A linguagem técnica não funciona. Até algumas vezes alguns profissionais da área, assim, eles falam para mim coisas do tipo, tá, Felipe, mas aquilo que você falou, aquela área não funciona de forma isolada. E eu sempre tenho que explicar a mesma coisa para eles. Gente, se eu for aqui entrar em forma de funcionamento, de como que aquelas áreas funcionam de forma integrada, a aula fica chata. Porque esse público que está aqui comigo, eles não querem ser neurocientista. Assim como eu não quero ser neurocientista. Eu tenho especialização na área. Especialização é o quê? Eu fiz uma especialização na área de neurociência. Eu sou pós-graduado em neurociência e comportamento. Mas toda essa profundidade de conteúdo que eu trago, eu vou buscar sozinho. Eu me especializei, eu não tenho intenção de ser neurocientista, longe de mim. Por quê? Porque eu sou empresário. Eu empreendo em algumas áreas. E a minha principal área de empreendimento é a área da educação. Então, por trás disso, eu vivi 10 anos no mundo corporativo.
Eu trabalhei 8 anos com vendas, com área comercial, com gestão de área, eu trabalho todos os dias com empresários, eu faço mentoria com empresários, já fui mentorado com empresários, eu vivo um mundo corporativo. A neurociência é uma paixão minha, então eu estudei isso por paixão. Todos os meus conteúdos sempre serão conteúdos voltados para dia a dia. Eu não tenho intuito de ser um professor de neurociência em algum determinado lugar. Não, longe disso, não é o meu propósito de vida. Eu vou continuar sendo empresário, tendo os meus empreendimentos, trabalhando na área de educação, tendo os meus treinamentos, fazendo o meu crescimento na minha carreira, ajudando milhares de pessoas, mas sem intuito de dar alguma aula de uma forma mais agregando questão técnica. Isso não. Até ultimamente nas minhas publicações eu tenho colocado na legenda, na minha fala, eu sempre tenho dito, gente, essa área tecnicamente ela funciona assim e nenhuma área do cérebro funciona de forma isolada, ela sempre funciona de forma integrada. Por quê? Por acaso às vezes chegam uns profissionais da área, acham que o meu conteúdo é raso, sendo que o meu conteúdo é muito, muito profundo e didático. Só que para as pessoas que me acompanham eu não posso pegar para ele e aprofundar tecnicamente. Por que eu estou te falando isso? Por que eu estou te trazendo isso? Porque o nome do tema é vencedor. E eu estou trazendo todo um conteúdo sobre crescimento espiritual, sobre crescimento emocional, sobre entender que um vencedor muitas vezes você precisa adaptar muitas coisas. Porque o que eu faço hoje no meu trabalho chama-se adaptabilidade. Eu peguei uma linguagem técnica e trouxe para a linguagem do cotidiano das pessoas e questões empíricas. E um vencedor muitas vezes na comunicação ele precisa entender que é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta na comunicação. O óbvio precisa ser dito. Então, algumas vezes os relacionamentos acabam por problema de comunicação. E um vencedor sabe fazer uma comunicação assertiva. Peter Russell, que é um guru sobre o mundo dos negócios corporativos, o Peter Russell, sobre comunicação, ele fala que 90% dos problemas nas empresas estão relacionados a uma comunicação ineficaz. 90%. Então você precisa fazer um ajuste muitas vezes na sua comunicação. Você precisa fazer um ajuste. E se você não constrói esse ajuste na tua comunicação, muitas vezes você fala uma coisa e a pessoa pode entender outra coisa que não está relacionado àquilo que de fato ela quer passar. É aquilo que eu chamo de... que eu digo assim, ó, temperatura e sensação térmica. Eu já falei sobre isso em uma das aulas. Temperatura é o que eu falo, sensação térmica é o que você entende. Então, se eu uso uma linguagem técnica, você entende poucas coisas, a não ser que você seja um profissional da área, certo? A palavra comunicação, ela vem do latim comunicare, que significa tornar comum. Tanto que eu construí um projeto que não é assunto para agora, é um projeto para outro momento, um projeto focado somente em ensinar as pessoas comunicação, desbloquear a habilidade de falar em público, falar para a câmera, fazer stories, lives e estruturar conteúdo. É um programa focado em performance para a câmera e para o palco. Programa muito profundo para esse tipo de comunicação, para palestras e tudo mais, que eu vou divulgar ele mais adiante e com certeza esse é um produto que vai ser presencial, com toda certeza. A gente fala sobre isso em outro momento. Eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu deixei anotada aqui para eu não esquecer de compartilhar essa frase, porque ela é muito, muito importante. Olha só, ela é a fundamentação dela é Snyder Lopes, de 2009, página 222, que diz o seguinte: a busca desatenta de objetivos com pouco significado ou desafio faz que as pessoas se sintam entediadas e vazias. Por ser uma frase um pouco complexa e técnica, eu vou repeti-la e depois explicarei. Olha só, a busca desatenta de objetivos. Então, uma busca desatenta por objetivos. Eu estou buscando objetivo, mas eu não sei muito bem o que eu quero. Aquela pessoa, poxa, eu não sei muito bem o que eu quero. Então, a busca desatenta de objetivos com pouco significado, ou seja, o meu objetivo é sobreviver, é ter um dinheiro para poder comer. O meu objetivo é levantar todos os dias e ter um trabalho. Aqueles objetivos que não têm um propósito, um projeto de vida. Por quê? Porque no ponto de virada, que é o programa que eu vou abrir para você se inscrever no domingo à noite, vai ter uma imersão ao vivo comigo de um dia inteiro. E lá a gente vai falar sobre projeto de vida. Você vive uma vida pensando em amanhã, a tua vida ela tem um baixo nível de expectativa com o futuro.
E isso mata a motivação e o propósito, certo? Vamos seguindo com a frase aqui, porque ela é muito importante você conseguir conectar com ela. A busca desatenta de objetivos com pouco significado, ou seja, só pensando no dia seguinte, pouco significado ou desafio, atividades que não te desafiam. Amigo, se você não está fazendo hoje algo que te desafie, algo que te proporcione crescimento, em pouco tempo você estará fora do mercado, certo? Se hoje você não está fazendo algo que te gere crescimento mental e emocional, em pouco tempo você estará fora do mercado. Tem gente que gasta dinheiro com tanta bobagemzinha que se ele somar R$5 aqui, 10 ali, 20 ali... Eu tenho gente que me acompanha de todos os estados do Brasil e até de alguns lugares do mundo. Essa semana a gente teve Paraguai, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Itália. Foram 5 que me veio na cabeça aqui entre lives e aulas master. Então, aqui no Rio Grande do Sul... eu moro no Rio Grande do Sul, certo? Já compartilhei minha história, sou natural da cidade de Soledade, moro em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e viajo para vários lugares do Brasil com os treinamentos e palestras. E aí, dentro de todos esses treinamentos, todos esses projetos, eu percebo no Rio Grande do Sul uma linguagem que diz o seguinte: 5 pila, isso significa R$5. Quando as pessoas querem falar que aquilo é pouco, aqui no Rio Grande do Sul, usa essa linguagem pila. Então, por exemplo, se a pessoa vai dizer: poxa, nossa, que legal essa camisa, quanto você pagou essa camisa? E a pessoa diz: nossa, a camisa eu paguei 50 pila. Ele quer dizer o quê? Que ele pagou barato. Então, pila, 10 pila, 100 pila. Ah, vou fazer uma viagem para quantos? Vou fazer uma viagem lá para tal lugar. É mesmo? E quanto vai custar uma viagem dessa? Cara, vai ser 800 pila. Ele quer dizer que é pouco. E aí, ó, mais uma pessoa aqui do Paraguai, que legal. Seja bem-vinda. Venira. Então, assim, ó, tem gente que gasta 5 pila aqui, 10 pila ali, 20 pila lá, 50 pila aqui, 50 pila colar. E quando ele junta tudo isso, dá lá uns R$500 por mês, certo? Ele junta essas pequenas coisas que na maioria das vezes é coisa que estraga a saúde dele e não serve para nada. Ele vai somar, deu R$500 no mês. E aí quando você dá uma oportunidade de ele participar de um programa que obviamente tem um valor agregado, mas é insignificante comparado com a transformação, se ele vai pagar, por exemplo, R$5.000 no ponto de virada, ele pode pagar, por exemplo, em 10 vezes de R$500, gente, muitas pessoas gastam isso em bobagem. Se ele olhar para o passado e ele parar de gastar em bobagem, ele pode investir num conhecimento, porque o ponto de virada que eu vou proporcionar para vocês é um projeto de vida. Não é aqueles cursos mimimi que tem aí na internet. É um projeto de vida, nós estaremos juntos vários meses, um projeto de vida. Por quê? Porque essa frase faz total sentido para pessoas que são vencedores, que é o tema de hoje. Então a gente está no meio dessa frase, que é uma frase que tem uma fundamentação de Snyder e Lopes. A busca desatenta de objetivos com pouco significado ou desafio. Então agora nós estamos na parte do desafio. Se você está fazendo uma atividade que não te desafia, você não está crescendo. Entende isso? Entende isso? Olha só. Olha só. Se hoje na tua vida você não está fazendo algo que te desafia, você não está crescendo. Porque os desafios proporcionam crescimento. Os desafios proporcionam crescimento. É importante você entender, o desafio é natural na vida. E aí, pessoas que não estão sendo desafiadas, elas ficam entediadas. E aí agora eu vou falar novamente a frase por completo, por quê? Porque nós estamos fazendo uma reengenharia dessa frase. Nós estamos estilo Jack Estripador, por partes. Então vamos lá. A busca desatenta de objetivos com pouco significado ou desafio faz que as pessoas se sintam entediadas e vazias. Então quando você está fazendo alguma coisa de forma desatenta, sem ter um projeto de vida, que o que tu tá fazendo tem pouco significado para tua vida, tu faz aquilo porque tu ganha dinheiro para aquilo, ou não tá te proporcionando desafio, não tá dando aquele friozinho, aquele medo, aquela insegurança natural, faz com que as pessoas se sintam entediadas e vazias. E aí uma pessoa entediada e vazia, ela acaba desenvolvendo no médio prazo anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. E aí a vida fica monótona é monotom. A vida fica sem graça, por quê? Porque ela não está fazendo coisa que proporciona crescimento ou coisa sem sentido. Tem um livro muito legal que eu já li, 2 vezes eu li esse livro, agora que eu lembrei.
Eu li, quando eu comprei ele, eu li num final de semana aquele livro, eu devorei ele. Depois eu li de novo. O livro é um livro sensacional, que chama Em Busca de Sentido. É de Viktor Frankl, esse livro, Em Busca de Sentido. Ele foi um daqueles caras que ficou naqueles campos de concentração lá, ele conta várias passagens e ele fala sobre o sentido da vida, que as pessoas que conseguem sobreviver aos maiores desafios que já existiram são pessoas que aprendem a ter um sentido para a vida. O que está fazendo, ele não está fazendo só por aquele dia, só para amanhã, ele está fazendo pela família, ele está fazendo por um projeto de vida, ele está fazendo pelo futuro, é a construção disso. E o incrível é que eu já vi pessoas que não tinham a mínima ideia do que queriam construir um projeto incrível em 6 meses, por exemplo. E essa pessoa sou eu. E essa pessoa fez isso na própria vida. E essa pessoa sou eu. Gente, o meu primeiro... Eu não gosto muito de usar a linguagem cliente, mas eu vou usar para ficar didático. Eu vou contar brevemente aqui a história do meu primeiro cliente. O meu primeiro cliente, eu vou repetir a frase que o pessoal está pedindo aqui. Eu deixei a frase anotada aqui. É de Snyder e Lopes, a fundamentação dela. E a frase é: a busca, se alguém anotou e quiser escrever e colocar aqui para nós nos comentários, ajuda bastante, mas eu vou repetir pelo pedido de vocês. A busca desatenta de objetivos com pouco significado ou desafios faz que as pessoas se sintam entediadas e vazias. Tipo ditado na escola. Vamos lá, pessoas. A busca desatenta de objetivos com pouco significado ou desafio faz que as pessoas se sintam entediadas e vazias. Olha aqui, ó. Viu como várias mentes pensando junto cresce? Eu vou lançar um desafio para vocês. Obrigado, Manuela. Ela disse assim, ó: coloque essa frase no feed, doutor. Eu acredito que doutor é uma forma carinhosa de falar, porque eu não sou doutor. Então, muito obrigado, Manuela. Sim, depois, hoje à tarde eu vou fazer isso. Eu vou pedir pro meu time, eles desenvolvem lá uns negócios bem bonitos, assim. Eu vou pedir para eles produzir essa frase e colocar, e eu vou publicar no feed do meu perfil. Só que aí eu preciso de uma coisa de vocês. Que vocês vão lá e cada um que tem aqui faça um comentário. Certo? Cada pessoa que está aqui faça um comentário. E aí o teu comentário vai ser o quê? Uma palavra, uma frase. Vamos combinar um horário, eu e você? 15 horas? 15, tomara que eu não deixe meu time louco aqui. 15 horas, certo? 15 horas essa frase entra no perfil. Às 15 horas você pode ir lá, que eu me comprometo que ela vai estar lá e você precisa escrever uma frase. Combinado? Pode ser o quê? Uma palavra, um foguinho ou uma frase do que você aprendeu na live de hoje. Eu conto com vocês. Me empurra que eu te puxo. 15 horas essa frase vai estar no meu perfil lá para você salvar. E aí cada um que está aqui vai lá e comenta. Vamos ver quem realmente faz abundância e quem é barragem. Barragem vem aqui, pega a informação e não faz abundância no mundo. Pessoas que fluem, elas vão de fato lá comentar. Nós temos um trato e eu cumpro com a minha palavra. Se eu me comprometer com alguma coisa com alguém, eu não preciso de contrato nenhum. A minha palavra vale muito mais do que a minha assinatura. Certo? Então vai estar lá. Teve mais um comentário aqui. Gratidão, gratidão. Obrigado. Irno, seja muito bem-vindo. Que legal ter você aqui. Que legal. Então, na nossa vida, eu não sei se o Irno, eu acho que eu nunca contei isso pra ele, eu já contei, então acho que pra Mônica, acho que eu já falei, mas o Irno, eu chamo de tio Irno até hoje. Ele foi casado com a minha tia, e 2 pessoas maravilhosas, e ele foi uma inspiração muito grande para mim, porque na minha infância ele tinha ele era uma pessoa bem sucedida financeiramente falando e tudo mais, e eu me inspirava muito, eu adorava ir na casa dele, porque era muito legal ver pessoas assim bem sucedidas.
E como nós era a minha família interna, nós éramos muito humildes financeiramente falando, a gente não tinha acesso. Nós nunca tivemos carro, até lá no início da minha fase adulta eu consegui comprar o próprio carro, nós nunca tivemos carro, a gente não tinha acesso a nada, morávamos em uma casa de madeira que chovia dentro, uma precariedade, às vezes eu ia para a escola, dia de chuva, chegava tudo molhado, nós não tínhamos acesso. E ele era uma pessoa que sempre, quando eu ia na casa dele, sempre me acolhia muito bem, e ele tinha um estilo de vida bem sucedido, pessoa bem sucedida. E era muito legal e me inspirou muito. Eu queria ter aquilo para minha vida. E isso, obviamente, me inspirou muito. E eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso carinhosamente pro tio Irno. Nunca tive a oportunidade de falar isso para ele, mas eu já falei para algumas pessoas até da família. Agora ele apareceu na live aqui, eu lembrei. Então, pra gente finalizar o livro é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Gente, assim, ó, esse livro, ele existe o livro em PDF. Eu posso ver uma coisa. Se esse livro em PDF, ele tem livre distribuição. Se o livro em PDF tem livre distribuição, eu já recebi esse livro em algum dos grupos de neurociência que eu estou. Eu vou catar ele e vou ver. Se sim, existe livre distribuição, eu vou compartilhar esse PDF nos grupos do WhatsApp e do Telegram com vocês, o PDF desse livro. Se o livro não tiver livre distribuição, eu não farei isso. Mas eu vou analisar e ver se tem, ok? Olha só. O meu primeiro cliente, eu vou compartilhar a história deles pra gente encerrar a live de hoje. Pode ser no Telegram, sim. Caminho no Telegram e nos grupos do WhatsApp. O meu primeiro cliente, ele era uma pessoa que veio de uma família muito humilde. Uma família muito humilde. Na infância dele, ele passou até algumas humilhações, porque ele conviveu com pessoas que eram ricas, mas só riqueza financeira, não bem-sucedido. Porque quando eu digo bem-sucedido, são pessoas do bem, além de ter uma construção boa financeira. Eram pessoas que... esse meu primeiro cliente, ele passou humilhações várias vezes na infância por problemas de conviver com pessoas que ele não tinha a mesma condição. Ele foi motivo de bullying, ele foi motivo de chacota. O meu primeiro cliente, ele passou por sérios problemas relacionados a dinheiro ao longo da vida dele. O meu primeiro cliente, ele tinha problemas de timidez, baixa autoestima, insegurança, medo, incerteza. Ele era uma pessoa muito desacreditada em relação à vida. Uma pessoa muito desacreditada em relação à vida. O meu primeiro cliente, ele passou por muitas provações, muitas provações. Ele tinha vários sonhos e ele não conseguia chegar naqueles sonhos porque a mente dele travava, o ambiente que ele estava inserido travava, ele não tinha condição de alcançar os sonhos. Ele tinha um sonho de estudar, de fazer faculdade, porque a avó dele instigava muito isso nele, mas ele não tinha condição financeira de fazer isso. E estudou sempre em escola pública, com baixo índice de estudo, sérias dificuldades. E esse meu primeiro cliente, ele é o da Silva. O meu cliente foi o da Silva, meu primeiro cliente. E o tempo foi passando e o da Silva começou a cada vez mais ficar um pouco desacreditado e ele não conseguia chegar nos sonhos. E ele olhava e ele não tinha uma perspectiva muito grande. Ele não tinha essa perspectiva. O tempo foi passando e o da Silva encontrou no desenvolvimento pessoal 1% de chance de mudar essa realidade. De mudar essa realidade. E aí, conforme o tempo foi passando, o da Silva ingressou em algumas empresas. O da Silva tinha uma coisa, comprometimento. Esse era uma coisa, comprometimento. Ele fazia o que tinha que ser feito. Se tivesse que assistir 20 horas ininterruptas de um projeto como esse, o da Silva assistia e aplicava o que aprendia. Várias vezes o da Silva chegava em casa e tinham cortado a água ou a luz. E eu me emociono quando eu compartilho a história do da Silva, porque eu sei as provações que o da Silva passou. E aí, o da Silva teve um momento que ele estava trabalhando em uma determinada empresa e simplesmente aquela empresa deixou de existir. E quando aquela empresa deixou de existir, o da Silva não tinha nem dinheiro para se manter, a sua família passava por dificuldades, o seu pai saiu do emprego onde o pai do da Silva trabalhava para botar o próprio negócio. O dinheiro que o pai do da Silva tinha para botar seu próprio negócio, que era uma lancheria, só deu para fazer a obra. E aí acabou o dinheiro e não deu para comprar os mantimentos para a lancheria, não deu para comprar os freezer e tudo que precisava. O primeiro freezer do da Silva teve uma doação, ele ganhou um freezer para poder
O pai do da Silva ganhou um freezer para poder colocar dentro da lancheria. E aí ele tinha feito a obra e ele não tinha dinheiro para terminar. E aí o pai do da Silva e toda a família não tinha mais trabalho e nem dinheiro. Teve uma noite que toda a família teve que comer pão com margarina porque tinha R$1,50 e foi comprado no mercado naquele momento. Tinha margarina na geladeira, foi comprado um pacote de pão. E a família do da Silva comeu pão com margarina naquela noite. E aos poucos as coisas foram mudando, o da Silva tomou iniciativas diferentes. E conforme essas coisas foram mudando, o da Silva caiu de alguma forma, que eu acredito ser divina, no mundo do desenvolvimento pessoal. E o da Silva começou a emergir, começou a cada vez a crescer mais. E no ano de 2014 o da Silva lançou seu primeiro projeto, que era um sonho. E esse projeto do da Silva, esse primeiro projeto, começou a prosperar. A primeira coisa que o da Silva fez quando prosperou foi dar uma casa que não chovia dentro para os pais. A primeira coisa que o da Silva fez foi muitas vezes investir em si mesmo, cada vez se desenvolver mais. O da Silva foi crescendo e em 2019 o da Silva se tornou o maior trainer em atuação no cenário brasileiro, com 368 vezes de 365 dias do ano em diferentes palcos. E o da Silva sou eu, Felipe Borba da Silva. O da Silva sou eu. E eu sei o que é viver no fundo do poço, mas eu sei o que é sair desse fundo. E é aí que eu te pergunto, quem é você no mundo? O que chora, o que reclama, ou aquela pessoa que vai em busca dos sonhos, dos objetivos? Quem é você no mundo? É muito fácil reclamar, é muito fácil julgar, é muito fácil. Eu fui essa pessoa que um dia mais reclamava e julgava do que fazia. Agora o convite que eu tenho para você hoje, é lembrar dessa frase: vencedores nunca perdem, eles ganham ou aprendem. Muito obrigado de coração.